queridos amigos, boa noite. A todos os queridos encarnados e também os desencarnados, os votos de muita paz. Os votos também são daqueles que fazem a Federação Espírita Pernambucana. Como vocês podem estar vendo aqui no quadro, no projetor, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É um tema que é o convite. É um tema onde nós precisamos nos colocar na posição de sementes. Mas para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Ok? Vamos mentalizar que nós não estamos em 2018. Vamos voltar a 2000 anos atrás. Ok? Vamos imaginar a sociedade daquela época. Vamos nos colocar sobre a vestimenta social da Palestina. Vamos nos colocar agora sobre as dificuldades do dia a dia. E vamos ao horizonte ver um grupo rodeando uma pessoa. De pessoas doentes. Um grupo onde cada um ali tem uma história, um sofrimento, e está com sede e fome para passar por todas as suas dores. E no meio dessa multidão vem um homem, cuja luz, cujas feições, cuja postura é inenarrável. Homem este que ao longe lhe avista. E só com o olhar ele consegue entender você. Consegue lhe colocar, lhe abraçar e lhe acolher. Para dizer, eu estou aqui. Vem comigo. Senta aqui do meu lado. Vamos conversar? Este homem é Jesus. Todo mundo conseguiu mentalizar isso? Então vamos lá. Vamos conversar sobre a parábola do semeador. Quiçá seja a mensagem mais conhecida do Novo Testamento. Uma das histórias onde nós vamos ver, de uma maneira muito didática, como Jesus nos ensinou de que nós somos sementes, que nós precisamos pôr as sementes e que nós precisamos cuidar da terra. Esta parábola, à luz da doutrina espírita, pode ser encontrada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, que é justamente o item intitulado Parábola do Semeador. E eu pedi para a gente voltar no tempo um pouquinho, para a gente entender por que nós vamos falar hoje de agricultura. Dentre as 32 histórias que nós podemos encontrar divididas em parábolas dentro do Novo Testamento, essas 32 histórias possuem, na sua grande maioria, uma relação com a agricultura. E a gente vai se perguntar por que Jesus faz essa relação. Então, essa parábola podemos encontrar no Evangelho de Mateus, certo? Capítulo 18, capítulo 13, versículos 18 a 23. Passagens deste trecho também podemos encontrar no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E começa assim: eis que o semeador saiu a semear. Já vamos pensar na imagem de um semeador colocando as suas sementes. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Ou seja, ele foi jogando as sementes e uma parte dessas sementes foi indo para fora, à beira do caminho que foi construído para que a semente fosse plantada. Vieram as aves e as sequer sentiram o calor do solo. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade da terra. Então vamos pensar assim: uma semente que não conseguiu fincar raízes no local, brotou imediatamente. Ela vai conseguir ter vida?
Só naquele momento que ela brotou, mas ela não vai conseguir estrutura por ter caído num solo pedregoso. Raiando o sol, foi crestada e por não ter raiz, ressecou. Que é o que a gente acabou de induzir. Outra parte caiu sobre os espinheiros. Os espinheiros subiram e aí sufocaram. Ou seja, ela conseguiu um espaço perto dos espinheiros e eles, por sua força, conseguiu fazer com que a semente não criasse força para brotar e conseguir fincar raiz no solo. Outra parte caiu sobre terra boa. E o quê? Deu fruto. Uma deu 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, que ouça. Essa mensagem ela é muito profunda, ela é bem didática, porque todo mundo já percebeu qual é o momento que a semente conseguiu dar bons frutos. Que foi na terra boa. Hoje, atualmente, na agricultura, como é que a gente faz? Como a gente planta a semente? Antes, nós vamos cuidar da terra. Nós vamos arar, vamos começar a cultivar a terra, analisar o pH da terra, analisar onde você vai colocar a semente. Nós primeiro preparamos o terreno para depois colocar a semente e a semente dá frutos. Hoje nós fazemos isso. Há 2000 anos atrás, o processo era invertido. Então, o que acontecia era, eu pegava as sementes, jogava no solo, independente da qualidade dele, e depois um animal vinha sob tração e passava por cima da terra, já com a semente ali. E Jesus falava exatamente deste processo. Numa terra onde estava sendo misturado pedregulhos, estavam sendo misturados restos de outra colheita, estavam misturadas com a terra fofa, onde os trabalhadores responsáveis pela colheita passavam por ela, o solo não estava com boa qualidade e com as ervas daninhas. Então a semente era jogada neste tipo de terreno. Bem diferente do atual, né? Porque a gente se preocupa com muita coisa para poder a semente chegar e dar frutos com qualidade. E aí, quando o animal passava, a terra estava pronta para que a semente pudesse ter sua capacidade de desenvolvimento. Ora, se Jesus diz que o semeador saiu a semear, vamos parar para pensar assim. Ué, como é que pode jogar semente num solo que já está todo mal arrumado, mal feito? Por que ele colocou essa ideia? Né? Então vamos lá. A agricultura, ela era fundamental na vida do povo. Ele era o meio econômico principal para a sobrevivência. Tanto que Jesus usava o exemplo da agricultura como didática para explicar as suas parábolas, em grande parte. E aí, grande número de agricultores estavam envolvidos no trabalho da agricultura. Então a gente já tem a ideia de que temos grandes agricultores, grandes trabalhadores em grandes quantidades, cuidando da semente, cuidando do solo, participando do processo. Por essa razão que Jesus sempre faz referência nas suas parábolas a adubar, plantar, arar, colher, corrigir, podar, separar e selecionar. Ou seja, algumas mensagens ele faz. A árvore do Evangelho, que está sendo brotada nos seus corações, vai colher frutos. Se essa árvore não estiver gerando bons frutos, o meu Pai Celestial vai podar. Ele não vai cortar. A gente sabe que existe uma diferença entre podar e cortar. Mas se os frutos não derem condições nenhuma, ele vai cortar. A gente precisa podar para dar mais força, não é? À planta. Podar para poder ela ter uma estrutura de crescimento única e não crescer sem direção. Aduba porque ela cuida da terra. Ela corrige porque ela tem uma direção e um objetivo a seguir. E ao final, quando as plantas prontas geram bons frutos, nós vamos colhê-los. E vamos separar o que é um bom fruto, o que é um fruto mediano e o que é um fruto que não está preparado para a sua colheita de fato.
Depois que essa colheita acontece, toda a estrutura é colocada de lado e é colocada novas sementes nesse terreno. Dentro da doutrina espírita, mais precisamente do trabalho dos centros espíritas, nós temos o estudo sistematizado da doutrina. E no estudo sistematizado da doutrina espírita, nós vamos entender a ideia de Deus. Que não é o Deus que julga, não é o Deus que castiga, não é o Deus que dá o merecimento, é o Deus do universo. É o Deus das galáxias. É o Deus que está sobre uma definição e uma vibração que nós não conseguimos divisar. Se a gente for estudar muito a fundo as definições que a gente pode ter de Deus, como o próprio Chico tentou fazer isso, a gente vai ver que a gente vai entrar literalmente no infinito. Para a gente ter noção, este grande agricultor, o dono de todas as terras do nosso universo, aquele que criou, aquele que começou a cuidar das terras e dos agricultores que iriam semear, Deus, conseguiu vibrar de uma maneira tão grande no universo que a doutrina espírita nos coloca numa posição de nós tentamos chegar perto de uma definição sobre Deus, mas nós não conseguimos. Chico, certa vez, Chico Xavier, chegou para Emmanuel, seu guia espiritual, e fez um seguinte questionamento. Emmanuel, eu quero entender Deus. E Emmanuel faz, Chico, não adianta você querer conceber Deus. Você ainda não tem condições intelectuais e o próprio planeta não está preparado para tais definições. Aí Chico faz, mas Emmanuel, eu quero entender Deus. Chico, você não tem condições. Depois de muita insistência, Chico chega e faz, Emmanuel, eu vou conseguir entender. Não é possível que de anos de trabalho eu não consiga entender Deus. Aí ele, pois bem, vamos lá. Chico se concentra, em estado de sonolência. Emmanuel, dado alguns efeitos mediúnicos, plasma na mente de Chico um grande quadro, como se fosse um projetor. E aí Emmanuel mostra o nosso planeta Terra. Ele faz, Chico, esse aqui é a sua casa, o planeta Terra. Aí ele vai e afasta um pouquinho a Terra. E mostra assim, aqui, como você bem o sabe, é o sistema solar. Os planetas orbitando em torno do Sol. E Chico, até então, tudo bem, tudo certo. E ele vai afastando um pouco. Quando o Chico percebe, o Sol, junto com o nosso sistema solar, está orbitando em torno de uma estrela muito maior. Chico já se assusta. E Emmanuel continuou a explicar, como se Chico estivesse entendendo todas as definições dele. Emmanuel afasta mais ainda Chico no campo de visão. Esse campo de visão faz com que essa grande estrela que estamos orbitando ao redor orbita em torno de uma outra grande estrela. E parecia que não tinha fim. Até que chega um momento que Chico fala, teve um dado momento onde eu não via mais o planeta Terra, o nosso sistema solar, e eu via algo parecido com uma nebulosa. E essa nebulosa orbitava em torno de uma outra grande nebulosa. Orbitava de tamanha forma que essa outra grande nebulosa estava orbitando em algo que ele já não mais sabia dizer o que era. Foi quando o Chico falou assim, eu pedi para Emmanuel parar e comecei a entender quão pequeno eu era. Pedi para parar, todo o processo mediúnico parou, voltei para a minha cama e pedi uma xícara de café quente. Porque para ele já era suficiente as definições que ele podia dar. Deus, nosso grande agricultor, nosso grande dono das terras, o Deus do universo, da nebulosa. Com Jesus, um dos agricultores da sua grande fazenda sai a semear sementes.
dentro de uma terra que já está com pedregulhos, numa terra que não está preparada para receber essa semente. E é aí, gente, que a gente começa a pensar: como seria, então, essa semente? O que é que Jesus tem a nos dizer e a nos mostrar? O que seria ela? Se a gente parar para ver, a semente de uma laranja, bem pequenininha, né? Mas ela está uma essência tão grande. Tem gente que não gosta, que já compra a laranja sem a semente, não é? Só para pegar o bago da laranja. Não é assim? Semente tem uma essência muito grande. E Jesus dá uma ação reveladora para a gente. A essência divina sendo plantada na terra, que é o nosso coração. Uma semente onde ele vai colocar sobre espinheiros, num coração que já está dolorido, um coração que já está dominado pelos sentimentos de ódio, de mágoa. Essa semente vai entrar naquele coração e os espinheiros vão fazer o quê? Tomar conta da semente. E a semente não vai ter força para continuar. Pode colocar sobre o pedregulho, na rocha, que não tem estrutura para fincar raiz num coração rochoso. O que vai acontecer? Essa semente pode até brotar alguma coisa, mas no primeiro sol, no dia seguinte, ela não vai ter resistência. Mas ele pode encontrar terras que estão boas, preparadas para receber a semente. E a doutrina nos dá diversos livros que auxiliam ao nosso entendimento para ver que esse processo do arado, do cuidar da terra, passa por todos nós. Porque tem um momento na vida, eu sou ainda uma pessoa nova, encarnada nova, né? Alguns jovens aqui de outrora podem responder melhor do que eu. As experiências da vida nos moldam, nos fazem crescer, nos fortalecem, mas percebam que em todos os momentos existia um apoio que estava além do nosso olhar. Porque hoje a gente faz, se eu não tivesse passado por aquele processo, por aquela história, provavelmente eu não teria forças para segurar aqui hoje. O João que aqui está não seria o mesmo João sem aquele problema. E graças a Deus que esse problema surgiu. Porque me fez uma pessoa melhor. Não é assim? Eu ainda sou estagiário da vida, né? Ainda vou começar. Mas nós podemos entender, dentro do campo, dentro da colheita e do preparo, o que é essa semente. Será que nós estamos preparados para receber essa semente numa terra que está preparada para acolhê-la? Uma terra com pedregulhos, uma terra com espinhos, uma terra com erva daninha. Será que nós estamos preparados para colocar essa semente no nosso coração? Como nós podemos ver no livro Há 2000 anos, psicografado por Chico, ditado pelo Emmanuel. No livro Há 2000 anos, temos Públio Lentulus e Lívia. O senador romano, o primeiro. Sua esposa, a segunda. E na narrativa da história, que é belíssima, existe um momento em que o senador Públio conversa com Jesus. E a Lívia também. Lívia, quando conversa com ele, acolhe todos os seus ensinamentos. E abraça-o de tal forma de que todos os sofrimentos que ela passou foram diluídos pela força magnífica do Evangelho. De contrário, Públio, que não acreditava, que sofreu até o último instante da sua vida, que colheu frutos não muito bons e que recebeu Jesus de maneira totalmente diferente de Lívia. Na sua narrativa, que eu não vou contar tudo,
Já para dar o interesse de vocês procurarem, inclusive aqui na livraria, o livro há 2000 anos, e também seguir com a sua sequência, que existem outras sequências do livro. Começamos a entender de que existem momentos da nossa vida em que a Terra não está preparada. Eu frequento a federação desde os 2 anos de idade. Ou seja, de fralda eu estava na federação. Hoje estou caminhando aos meus 25 anos de idade. E eu comecei a entender doutrina espírita aos 17. Passei 15 anos da minha vida indo para a evangelização, de domingo a domingo. Cheguei no momento de pré-adolescência, onde eu achava um saco. E não queria ir. Fazia de tudo para não ir para a federação. E eu via colegas meus de 15 anos, 13 anos, envolvidos em atividades na casa. E eu não tinha o menor interesse. Até que chegou o momento que eu fui convidado para narrar uma peça. Começa assim, né? João, vem cá fazer a narrativa de uma peça. Eu fazia, não, tenho vergonha, não dá. Termina a base, como diz. A terra estava começando a ficar preparada. Porque até então era uma rocha. Nada entrava. Era um saco. Eu ia porque minha mãe e meu pai me colocavam para ir sob a obrigação de ir à federação. Até que chegou um momento que eu comecei a narrar essa peça. Fui para os ensaios, fiz amizade com o pessoal. Todo mundo já me conhecia, porque eu estava lá na casa há muito tempo. Participando da evangelização, até que a gente apresentou a peça na Mostra Espírita. Minha mão tremia mais que tudo. Quase que eu não conseguia ler. Depois daquele dia, mudou minha vida. Tudo mudou. Comecei a me interessar pelas atividades da casa. Comecei a me identificar como jovem dentro da casa. Comecei a me interessar pelos estudos. E, 2 anos depois, dei minha primeira palestra. A terra está começando a ficar perto de um espinheiro. A semente está começando a entrar. E eu me arrependi. Poxa, esse tempo todinho na federação, eu vim começar a me identificar com os trabalhos aos 17 anos. E comentei isso com um amigo, um pouco mais velho, que chegou para mim e falou assim, João, tudo tem sua hora. Tudo tem a sua hora. Foi com você aos 17, mas pode ser com outra pessoa aos 50. Pode ser com outra aos 80. Mas tudo tem a sua hora. A terra agora está pronta. Cuide dela. E toda vez quando eu escuto algo sobre a parábola do semeador, eu lembro dessa conversa. Talvez não seja a nossa hora ainda. Mas vai ser um dia. Talvez alguns de vocês possam ter vindo por obrigação. Mas vai chegar a hora. Todo sofrimento tem data e hora para acabar. Todo ele. E a parábola do semeador nos mostra que precisamos ter paciência. Porque uma hora a semente vai cair na pedra. Mas vai chegar um momento que a semente vai cair na terra boa. E o ensinamento vai entrar no coração diretamente. Vai fluir com muita tranquilidade. Para a gente analisar um a um e tirar algumas reflexões interessantes. Outra parte caiu sobre um solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não ter profundidade da terra. Será que nós somos essas pedras hoje? Vamos fazer essa pergunta íntima. É de foro íntimo, não precisamos respondê-la. Será que nós somos pedras hoje? Será que nós não damos ouvidos ao que de fato precisamos ouvir? Que é o chamado zona de conforto, né? Conversando com um amigo meu, ele falou assim, rapaz, olha, meu sogro é uma figura. Ele frequenta o centro espírita. Fiz, que ótimo, né? Fiz, ótimo, só que tem um problema. Fiz, o que foi? Falei, rapaz, ele só vai para o centro espírita quando está com dor de cabeça. Rapaz, de uma dor de cabeça, eu vou para o centro tomar passe.
Só vai para o centro quando está com dor de cabeça. Só vai para o centro quando briga com a mulher. Só vai para o centro quando arruma um problema em algum lugar. Quando está aperreado. Aí ele vai para o centro espírita. Vai assistir a palestra. Vai tomar o passezinho dele. Aí ele volta para casa renovado. Mas quando está em casa com dor de cabeça, não quer tomar Dorflex nem Osadina, não. Quer ir para o centro. Já viu um negócio desse? Quem aqui nunca pensou em fazer isso, quer tirar a primeira pedra. Rapaz, eu estou com uma dor na perna, acho que eu vou para o centro tomar um passe. Né? Rapaz, eu estou tão aperreado, eu vou para o centro tomar um passe. Será que nós somos essas pedras? André Luiz fala para a gente num livro chamado Domínios da Mediunidade. E também em nosso lar, na introdução. Sempre procurem ler as introduções dos livros de André Luiz, que são muito, muito acolhedoras e chamam muito nossa atenção. Numa das introduções de algum dos livros, que infelizmente eu não consigo lembrar o nome, ele fala assim: nosso problema é que nós só enxergamos tudo que nasce, cresce e morre. A gente só acompanha essa evolução. Não enxergamos nada diferente disso. Então, se a gente for olhar para uma planta, a gente vai saber que um dia ela vai morrer. É a única certeza que a gente tem. Não é? Nós sabemos que a gente reencarnou, estamos nos desenvolvendo no planeta, mas vai chegar um momento que a nossa hora vai ter de voltar. Tem gente que tem medo de voltar, tem gente que não está nem aí para voltar. Tem gente que acha que voltar é algo interessante. Mas a única certeza que a gente tem é essa. Não é? Me lembrou uma vez um colega meu, ele falou: rapaz, só não tem jeito para a morte. Eu fiz: olha que tem. Olha que tem jeito. É verdade, né? Talvez tenha. Eu fiz: pois é. E aí a gente precisa pensar. Vamos fechar os nossos olhos materiais e vamos começar a olhar com os espirituais. E começar a ver vida onde a gente acha que não há vida. Não se deixar levar pela dor da saudade de alguém que desencarna, por exemplo. E viver a dor durante até o fim da encarnação. Como se não fosse mais reencontrar aquele ente querido. Que sofre por ver você sofrer. Que acordou para a verdadeira vida e hoje vê que quem está aqui, que está sofrendo muito mais, está com tanta saudade, tanto sofrimento, que mal sabe que ele está bem, que está precisando crescer, precisando construir um conhecimento maior do que ele já tem, correr atrás do tempo que ele perdeu aqui na Terra, e agora nós estamos aqui sofrendo. E ele sofrendo mais ainda. Que a gente possa parar de olhar o laço material. Que a gente pare de achar que a semente que vai ser plantada é a semente que vai colher os frutos e vai morrer. Jesus quis nos mostrar algo bem diferente. Essa ação reveladora da semente apenas nos mostrou que nós precisamos estar preparados, porque no momento que ela finca a raiz na nossa terra, ela não vai sair mais. Vamos trabalhar para produzir os bons frutos dessa plantação. Será que nós somos rochas a ponto de ter medo, por exemplo, de espírito? Que Kardec faz assim, na Gênese: por que o espírita não tem medo da morte? Ele começa assim: porque o espírita não tem medo da morte. Não é uma pergunta, é uma afirmação. E aí eu faço a vocês a seguinte pergunta: nós espíritas temos medo de ver um perispírito de um espírito? Que a gente se diz ser uma alma penada. Não é? Principalmente aqueles que já têm uma mediunidade um pouco aflorada, que já estão um pouco acostumados com essa visão, não se assustaria tanto. Mas aqueles que não têm, que morrem de medo, apesar de espíritas, precisam abrir os olhos espirituais. O que não é algo fácil. Não é? Já imaginou se tivesse uma pessoa sentada do seu lado agora?
Já imaginaram se aqui não está duplicado de tamanho de gente? E que as sementes estão sendo plantadas agora. Dentro do acolhimento espiritual de todos que estão aqui presentes, é necessário um momento de renovação. E renovação exige disciplina. Mudar não é fácil. Sair da zona de conforto não é fácil. Vir para o centro espírita quando não está com dor de cabeça não é fácil. Só é fácil quando a gente está confortável, quando a gente sente dor de cabeça. Se fosse fácil mudar, estava todo mundo feliz aqui, não é verdade? Quando eu falo mudar, não é apenas mudar de casa, nem mudar de pensamento. É mudar moralmente. É olhar, abrir a caixinha do coração e ver as sementes que nós estamos deixando entrar ali. E a gente se perguntar, será que esse cultivo aqui está bom? Será que as sementes que estão aqui plantadas, elas realmente são sementes boas? E o que eu preciso fazer para sair dessa situação? Olhar para dentro da caixa é como é dito no Livro dos Espíritos. E nós também sabemos que é uma frase de grandes filósofos. Mas foi perguntado, se não me falha a memória, na pergunta de número 919. Como eu posso fazer para melhorar e crescer e evoluir espiritualmente? Por onde eu começo? E a resposta foi, um sábio da antiguidade já vos disse. Conhece-te? Todo mundo sabe a resposta, né? É fácil? Não, não é. Mas o processo de conhecimento de si mesmo é aceitar-se. Que é uma coisa muito difícil às vezes. Aceitar as nossas limitações, aceitar os nossos débitos, nos envolver numa condição onde nós somos errantes, é ter a humildade de baixar a cabeça, tirar uma armadura bem pesada das nossas costas e ficarmos transparentes à frente de Jesus. Nos fazer esquecer o tempo. Para a gente parar de se preocupar com o material. Para a gente parar de se preocupar com facilidades que só nos fazem felizes na aparência. Como Paulo de Tarso também já vos disse, na carta aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Vamos ser gratos por nossas vidas, por estarmos aqui hoje. Vamos começar a crer mais em Deus e saber que Ele está presente na nossa vida. Valorizar aqueles que nos querem bem e orar por aqueles que não querem. Porque se a gente amar apenas aqueles que gostam de nós, que diferença a gente fez? Se eu gostar apenas daqueles que cuidam da terra, da minha terra, com muito cuidado, que querem estar ali cuidando da minha terra, e eu não gostar daquele vizinho que não gosta da minha terra, eu não fiz diferença nenhuma. O maior meio de comunicação para com Deus é a prece. Prece essa que nos faz construir uma imagem muito boa para com Deus e usarmos essa imagem como forma de ferramentar os nossos atos. Dando continuidade, uma outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. A terra boa, ela nos convida a pegar essa semente, que é a essência divina, e colocar dentro do nosso coração. E não há uma estratégia melhor do que seguir por disciplina,
por disciplina e também por disciplina os ensinamentos do Mestre. Rotineiramente procurar a oração, procurar entendimento, procurar empatia, procurar acolhimento, porque a doutrina espírita é a doutrina do acolhimento. Porque Jesus acolhia qualquer um. Porque é fazer da caridade um instrumento de amor. E fazer do amor um instrumento de caridade. Como no livro Paulo e Estevão, quando Paulo, num momento de sono, em sonho, conversa com sua amada Abigail. E nesta conversa, ela fala as seguintes palavras para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama para você renovar o seu entendimento. Trabalha, seja fiel no pouco e no muito. Espera, porque a esperança é a sua companheira para todas as horas. E perdoa, perdoa, porque o amor mais puro se doa. Quando estivermos no deserto, sobre o solo pedregoso, um solo árido, não fértil, durante os caminhos da nossa vida, dentro da batalha da nossa vida, que a gente possa transformar um pouquinho do nosso suor em água para a terra receber uma boa semente. Suor esse do trabalho, suor esse do convívio consigo mesmo. Vocês já ouviram uma frase? Quando a gente vai viajar, com alguém especificamente, você vai com uma pessoa viajar, ou vai com uma, duas, com um grupo de amizade. Você viaja, aí quando você volta, você faz assim: quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. Já ouviram essa frase? Eu, inclusive, casei por causa disso. Quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. Porque na rotina, você vai realmente conhecê-la nos seus hábitos e no seu jeito de ser. Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer você mesmo? Viaje com você mesmo. E essa viagem não vai exigir passagem, não vai exigir passeio nenhum. Basta a gente conversar com a gente mesmo. Quer se conhecer? Viaje. Procure no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, uma forma de você se autoavaliar e se colocar na posição de eterno aprendiz. Porque a força vai vir de onde a gente menos espera. Quem tem ouvidos de ouvir agora, que ouça, como Jesus fala no final da passagem. Será que nós estamos escutando agora? Será que nós estamos preparados para essa semente que Jesus está semeando? Quando a gente vai ficar preparado? Porque dificuldade a gente sempre vai ter na vida da gente. Graças a Deus, porque nós reencarnamos para isso. Tem tanta gente querendo voltar, querendo ter a chance que a gente tem hoje. Vamos aproveitar. Se fosse fácil, todo mundo aqui seria o quê? Anjo, né? Tá todo mundo com asinha, bonitinho, não é? Na teoria, sim, né? Já que não é fácil, já que nós temos um chão muito grande pela frente, vamos começar dando o nosso primeiro passo. E olha só, como a gente já conversou, a gente só enxerga fenômenos materiais. Às vezes a gente é um pouco de São Tomé, né? Só que aí tá vendo, pegando, tocando. Vamos começar agora a não nos preocupar tanto, nós como espíritas, com as comunicações espirituais. Não vamos nos preocupar tanto com as mensagens que a gente fala ou que a gente lê. Vamos nos preocupar se isso está entrando dentro da gente. No livro Voltei, de Irmão Jacó.
trabalhador da Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira, grande doutrinador, acompanhava um espírito que sempre ia nas reuniões, dialogador com esse espírito, durante muitos anos. E esse trabalhador, que é o irmão Jacó, encarnado aqui na Terra, fala o seguinte: de todas as maneiras, sobre a base da doutrina espírita, ele conseguia convencer esse espírito tão revoltado. Tinha um grande conhecimento da doutrina. Quando chega o momento do seu desencarne. E no livro ele relata exatamente o processo de desligamento com o corpo físico, que é fantástico. Mas todo início de capítulo ele fala assim: se as pessoas soubessem da importância do conhecimento da doutrina espírita para o entendimento da vida infinita. No outro, se as pessoas soubessem da importância da oração para o crescimento espiritual. E ele é levado em choque quando desencarna, porque ele reencontra esse espírito que dialogava com ele na reunião mediúnica. E esse espírito olha para ele e fala: ué, Jacó, tu não era aquele grande dialogador na reunião mediúnica? Você está sem luz. Cadê a sua luz? E ele não brilhava. Era um ser apagado. E ele dizia: eu que acreditava estar num patamar espiritual avançado, por ter um grande conhecimento da doutrina espírita, por estar acompanhando e pesquisando profundamente esses ensinamentos, me deparei com uma condição onde eu não tinha luz. Porque eu percebi de que tudo que eu estudei não entrou no meu coração. Porque eu percebi que a minha terra está com muita pedra. E eu não consegui retirar as pedras. Porque eu falei e não coloquei para mim o conhecimento. Porque eu fiz uma prece, por exemplo. Comecei com Pai Nosso que estás no céu e não lembrei da metade e dei um amém no final e dormi. Não é? Ou às vezes a gente só pensa assim: vou fazer uma prece e dormir. Não é assim que a gente faz? Comigo acontece muito. Vamos orar. Quando eu começo a pensar e começo a fazer a prece, eu não lembro como eu terminei, mas eu lembro do assim seja. Não é? Difícil. E graças a Deus que a gente está nesta posição de ensinamento, de aprender, eternos estudantes da vida infinita. Vida infinita de várias e sucessivas encarnações. Que nós possamos estar preparados para a colheita final. Que quando estivermos colhendo os frutos, possamos colher frutos bons, para que esses frutos virem novas sementes e essas sementes possam ser colhidas na nossa terra. Que nós possamos semear também estas sementes. Com mãos expressando vontade, auxiliando aqueles que precisam. Porque para aqueles que sofrem as dores da vida, isso nada mais é do que a luz do bem em ação. Luz do bem essa que ampara, ajuda e alivia por todo esse mundo afora, cicatrizando velhas feridas e consolando todos aqueles que choram. Semear. Nos entendermos como terra, receber as sementes, num chão pedregoso, com muitas ervas daninhas, com muitas dores, um chão marcado pelos ensinamentos da vida, mas um chão e um solo que ainda tem capacidade de receber boas sementes. Talvez algumas vão cair para fora desse caminho, mas as principais, quando caírem na terra certa, vão dar bons frutos. Só cabe a nós trabalharmos sob essa perspectiva. Não é? Será que esses ensinamentos que a gente está vendo agora só servem para os outros? Será que tudo que eu estou falando aqui agora vai servir para mim? Vocês não têm noção de como é divertido preparar o roteiro da palestra. Porque você começa a refletir, você começa a ver que você não faz nada do que você está pensando. Aí você se coloca na posição de dizer assim: meu Deus do céu, eu tenho tanto caminho pela frente.
Ainda bem que eu recebi esse dom da fala, mas é tão difícil fazer. Autoconhecimento. Assim como o irmão Jacó no livro, que percebeu que com tanto conhecimento que ele tinha, não conseguiu ter a luz necessária para ajudar aqueles que precisavam no plano espiritual. Passou por um processo totalmente diferente, para só ao final se reconhecer como espírito que começou a emanar a luz, porque ele começou a colocar os ensinamentos dentro do coração dele. Coração esse que é o mesmo do significado do judaísmo, que é o coração que recebe e é o coração que dá. Porque é muito fácil a gente só ser o coração que dá. A gente achar que dar conselho, de acolher, de fazer o bem é suficiente. Mas precisamos receber os conselhos e receber a luz divina. Porque é ela que vai ser a ferramenta que vai encandear a vela que está dentro do coração da gente. E essa luz que vai ser emanada, vai emanar todos os outros que precisam da nossa luz. Caridade. E é por aí que a gente vai começar a refletir da seguinte maneira. Num avião, provavelmente alguns aqui já andaram de avião, ou presenciaram em filmes o uso do veículo aéreo. Mas vamos pensar assim, no avião, quando a gente está lá, durante as medidas de segurança, o que é que eles falam? Existem saídas aqui, saídas acolá, saídas à frente. E, em caso de emergência e despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua frente. Primeiro você coloca em você, depois é o quê? No outro. Por quê? Quando você coloca a máscara primeiro em você, você tem força para ter força para ajudar o outro. Não adianta eu pegar a máscara e jogar na criança, por exemplo. Porque vai chegar uma hora que eu não vou ter força para segurar a máscara para ela. Não terei forças para acalmá-la. Não terei forças para acalmar quem está do meu lado. Eu preciso ter a força para mim primeiro. E isso é caridade. Caridade para consigo mesmo e caridade para com os outros. Precisamos de caridade para conosco, de cuidarmos espiritualmente dos nossos atos, de receber a semente, colocar ela em uma boa terra, para depois que cultivarmos a força e a energia e o preparo espiritual para isso, a gente ter condições de passar a máscara para outra pessoa que está precisando de ajuda. E aí seremos capazes de pegar as sementes e plantar na terra dos outros. A terra, pessoal, já está pronta. Chegou o momento de começarmos a trabalhar em cima dela. É um convite, onde nós, hoje, estamos preparados para isso. Trabalhar na lavoura, cultivando a essência divina e o amor do Cristo, o amor divino, dentro dos corações dos nossos irmãos. Para caminhar para o encerramento, tem uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada O Cristão e o Mundo, capítulo 102, do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala assim: ninguém julgue fácil a um título recebido referente a uma elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e nas inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo no coração a erva tenra da fé, retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para toda a sua multidão. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor, ainda não passa de folhagem promissora
e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exige voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos desanimam, onde ninguém vê o seu desânimo. Então percebam, não adianta a gente entender os ensinamentos, nós não estamos preparados para isso. Se nós não estamos conscientes do que estamos fazendo. Só nos resta, então, cultivar um propósito. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Primeiro a semente, depois do cultivo, colher os bons frutos, para avaliarmos se os bons frutos estão prontos para a próxima colheita. Que na nossa vida, nesta encarnação, possamos estar preparados e possamos estar direcionados para que Jesus possa nos acompanhar lado a lado, todos os momentos da nossa vida. E, adivinhem só, Ele já anda e já lhe convida todo dia. Que a luz serena e o amor do nosso Mestre querido possam entrar no coração de todos que estão aqui presentes, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.